O livro de Esdras faz parte do Antigo Testamento e narra o retorno dos judeus do exílio babilônico e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ele se divide em duas partes principais. A primeira, capítulos 1 a 6, descreve o retorno liderado por Zorobabel e a reconstrução do templo, enquanto a segunda, capítulos 7 a 10, foca no retorno liderado por Esdras e na reforma espiritual do povo. O livro destaca a fidelidade de Deus às suas promessas e a importância da obediência à sua lei. Através das histórias de reconstrução e renovação, Esdras nos ensina sobre a restauração espiritual e a necessidade de manter a pureza e a devoção a Deus. O decreto de Ciro e o retorno dos exilados. Ciro, rei da Pérsia, emite um decreto permitindo que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Zorobabel lidera o primeiro grupo de exilados de volta a Judá. Uma lista detalhada dos retornados é fornecida, mostrando a organização e o cuidado com que o retorno foi planejado. A reconstrução do altar e do templo. Os retornados reconstroem o altar e começam a oferecer sacrifícios a Deus. Eles iniciam a reconstrução do templo, celebrando com alegria e louvor. A fundação do templo é lançada, e o povo se reúne para adorar e agradecer a Deus. A oposição à reconstrução. Os inimigos dos judeus tentam impedir a reconstrução do templo, enviando cartas aos reis persas para acusar os judeus de rebelião. A obra no templo é interrompida por ordem real, e a reconstrução fica paralisada por vários anos. A retomada da reconstrução. Os profetas Ageu e Zacarias encorajam o povo a retomar a reconstrução do templo. Os inimigos tentam novamente impedir a obra, mas Dário, rei da Pérsia, confirma o decreto de Ciro e ordena que a reconstrução continue. O templo é concluído e dedicado com grande celebração, e o povo celebra a Páscoa. A missão de Esdras. Esdras, um escriba e sacerdote, lidera um segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém. Ele é encarregado de ensinar a lei de Deus e garantir que o povo a siga. Esdras e seu grupo viajam com segurança, protegidos por Deus, e chegam a Jerusalém com os tesouros do templo. A reforma espiritual. Esdras descobre que muitos judeus se casaram com pessoas de outras nações, violando a lei de Deus. Ele ora e confessa os pecados do povo, demonstrando profunda tristeza e arrependimento. O povo se reúne e decide se separar dos casamentos mistos, restaurando a pureza espiritual e a obediência a Deus. O livro de Esdras é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas e da importância da obediência à sua lei. Ele mostra como a reconstrução do templo e a reforma espiritual do povo foram essenciais para restaurar a identidade e a fé de Israel. Através das histórias de Zorobabel e Esdras, vemos que a verdadeira restauração começa com a devoção a Deus e a obediência à sua vontade. Essas lições continuam relevantes hoje, lembrando-nos da importância de manter a pureza espiritual e a dependência de Deus em nossas vidas. Restauração e renovação. Em Esdras, a reconstrução do templo e a reforma espiritual do povo foram processos de restauração e renovação. Nos dias atuais, em um mundo cheio de desafios e crises, a restauração espiritual e emocional é essencial. Precisamos buscar a Deus e renovar nossa fé para enfrentar os desafios da vida. A importância da liderança. Em Esdras, Zorobabel e Esdras foram líderes que guiaram o povo na reconstrução e na reforma espiritual. Nos dias atuais, líderes que priorizam a justiça, a integridade e a espiritualidade podem inspirar e guiar comunidades e nações em direção à prosperidade e à paz. Oposição e perseverança. Em Esdras, os judeus enfrentaram oposição ao reconstruir o templo, mas perseveraram com a ajuda de Deus. Nos dias atuais, em nossas vidas, também enfrentamos oposição e desafios. A perseverança e a confiança em Deus são essenciais para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A centralidade da Palavra de Deus. Em Esdras, Esdras ensinou a lei de Deus ao povo, restaurando a devoção e a obediência. Nos dias atuais,
A palavra de Deus continua sendo um guia essencial para a nossa vida. Estudar e aplicar a Bíblia nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Arrependimento e purificação. Em Esdras, o povo se arrependeu de seus pecados e se purificou, restaurando sua relação com Deus. Nos dias atuais, o arrependimento e a purificação espiritual são passos importantes para renovar nossa fé e nossa relação com Deus. Precisamos reconhecer nossos erros e buscar a santidade, comunidade e unidade. Em Esdras, o povo trabalhou unido para reconstruir o templo e restaurar a adoração a Deus. Nos dias atuais, a união e a colaboração são essenciais para alcançar objetivos comuns, seja em famílias, comunidades ou nações. Trabalhar juntos fortalece nossa fé e nosso impacto no mundo. Celebração e gratidão. Em Esdras, a conclusão do templo foi celebrada com grande alegria e gratidão a Deus. Nos dias atuais, celebrar nossas conquistas e expressar gratidão a Deus fortalece nossa fé e nos motiva a continuar avançando. O livro de Esdras oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A importância da restauração espiritual, a centralidade da palavra de Deus, a perseverança diante da oposição e a necessidade de arrependimento e purificação são temas que continuam relevantes. Ao refletir sobre essas histórias, podemos aprender a aplicar princípios bíblicos em nossas vidas e sociedades, buscando um caminho de sabedoria, obediência a Deus e compromisso com o bem comum. Em um mundo cheio de desafios, as lições de Esdras nos inspiram a buscar a verdade, a justiça e a dependência de Deus. Ensinamentos do livro de Esdras. 1. A fidelidade de Deus às suas promessas. O livro de Esdras começa com o cumprimento da promessa de Deus de trazer seu povo de volta do exílio. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém, é um exemplo claro da soberania divina e de como Deus usa até mesmo governantes pagãos para cumprir seus propósitos. Ensinamento para hoje: Deus é fiel às suas promessas. Mesmo em momentos de dificuldade ou aparente silêncio, Ele está trabalhando para cumprir seus planos em nossas vidas. Podemos confiar que Ele nunca nos abandona. 2. A importância da adoração e do templo. A reconstrução do Templo de Jerusalém é o ponto central da primeira parte do livro. O templo não era apenas um edifício, mas um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Sua reconstrução representava a restauração do relacionamento entre Deus e Israel. Ensinamento para hoje: a adoração a Deus deve ser central em nossas vidas. Não precisamos de um templo físico, mas nosso coração deve ser um lugar onde Deus habita. A verdadeira adoração envolve reverência, gratidão e obediência. 3. A perseverança diante da oposição. Durante a reconstrução do templo, os judeus enfrentaram forte oposição de povos vizinhos que tentaram impedir a obra. Apesar das dificuldades, eles perseveraram e, com a ajuda de Deus, concluíram o templo. Ensinamento para hoje: em nossa jornada de fé, enfrentaremos oposição e desafios. A perseverança, aliada à confiança em Deus, nos ajuda a superar obstáculos e a cumprir os propósitos que Ele tem para nós. 4. A centralidade da palavra de Deus. Esdras, um escriba e sacerdote, é descrito como um homem dedicado ao estudo e ao ensino da lei de Deus. Ele liderou uma reforma espiritual, ensinando o povo a seguir os mandamentos divinos e a se afastar de práticas que os afastavam de Deus. Ensinamento para hoje: a palavra de Deus deve ser o fundamento de nossa vida. Estudar, meditar e aplicar a Bíblia em nosso cotidiano nos ajuda a viver de maneira que agrada a Deus e a tomar decisões sábias. 5. O arrependimento e a purificação. Quando Esdras descobriu que muitos judeus haviam se casado com pessoas de outras nações, violando a lei de Deus, ele liderou o povo em um profundo arrependimento. Eles confessaram seus pecados e tomaram medidas para se purificar, restaurando sua relação com Deus. Ensinamento para hoje:
O arrependimento é um passo essencial para a restauração espiritual. Quando reconhecemos nossos erros e nos voltamos para Deus com humildade, Ele nos perdoa e nos purifica, renovando nosso relacionamento com Ele. 6. A liderança com integridade e sabedoria. Esdras é um exemplo de líder que priorizou a vontade de Deus acima de tudo. Ele não apenas ensinou a lei, mas também viveu de acordo com ela, guiando o povo com integridade e sabedoria. Ensinamento para hoje: líderes que buscam a Deus e vivem com integridade têm um impacto profundo em suas comunidades. Seja na família, no trabalho ou na igreja, a liderança centrada em Deus inspira e transforma vidas. 7. A comunidade e a unidade. A reconstrução do templo e a reforma espiritual foram feitas em comunidade. O povo trabalhou unido, celebrou juntos e se apoiou mutuamente em momentos de dificuldade. Ensinamento para hoje: a fé não é uma jornada solitária. Precisamos uns dos outros para crescer espiritualmente, enfrentar desafios e celebrar as vitórias. A união e o apoio mútuo fortalecem nossa caminhada com Deus. 8. A celebração das vitórias. A conclusão do templo foi marcada por uma grande celebração, com louvor, gratidão e ofertas a Deus. O povo reconheceu que a vitória veio da mão de Deus e o honrou por isso. Ensinamento para hoje: celebrar as vitórias e expressar gratidão a Deus é uma parte importante da vida cristã. Reconhecer que tudo vem dele nos mantém humildes e conscientes de sua bondade e fidelidade. Conclusão dos ensinamentos. O livro de Esdras é um chamado à restauração espiritual, à obediência à palavra de Deus e à dependência dele em todas as áreas da vida. Através das histórias de reconstrução, reforma e renovação, vemos que a verdadeira transformação começa quando colocamos Deus no centro de tudo. Esses ensinamentos nos inspiram a buscar uma vida de adoração, arrependimento, perseverança e união, confiando na fidelidade de Deus e em seu poder para nos guiar e restaurar. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.